Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho ao meu lado o meu amigo Roberto. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e pessoal, hoje temos a honra de receber em nosso podcast o Dr. André Guerreiro para uma conversa sobre ortopedia e Olimpíadas. O Dr. André é prata da casa, médico formado pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em lesões do esporte, cirurgia de joelho, membro das mais renomadas sociedades de ortopedia, tanto nacionais quanto mundiais. Além disso, faz mais de 15 anos que ele faz parte da Confederação Brasileira de Atletismo e esse ano foi convocado pela terceira vez consecutiva para participar das Olimpíadas. Dr. André, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, meus colegas queridos, Henrique, Roberto, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado e desde já parabenizar vocês essa excelente iniciativa desse podcast, desse tipo de público que vocês querem atingir, então fantástico, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Excelente, doutor André. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança dos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer o nosso patrocinador, Laboratório Dr. Roger Pérez, e passo a palavra ao Dr. Roberto. Doutor André, para iniciarmos o nosso bate-papo, conte um pouquinho mais sobre a sua história como ortopedia, como o senhor se definiu, como foi toda essa trajetória chegar até um momento tão importante como esse. A minha definição sobre ortopedia é muito emblemático na minha vida, né? Porque foi um trauma de infância, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui diagnosticado pelo querido professor, foi um dos meus mentores, né, inicial, o Dr. José Raimundo. Aos 10 anos de idade, eu tive uma espondilolistese, né? Com de grau 3 já, para quem está nos escutando, tinha uma vértebra que se deslocava um pouco em cima da outra, entre L5 e S1, e tinha risco de cair para frente essa vértebra, porque eu tinha 10 anos de idade, estava em crescimento e tal. Então eu tive que passar por uma cirurgia bem delicada naquela época. E aí foi aí que eu comecei a gostar, que eu não sei até hoje se era da medicina ou da ortopedia, porque a gente brinca muito com isso, né? Então, ali eu decidi o que eu queria fazer, que queria ser ortopedista. E depois, com o decorrer do tempo, eu fiquei sabendo que eu deveria fazer medicina antes de ser ortopedista, né? Legal. Então, acabei fazendo medicina e sendo ortopedista. Obviamente, é uma brincadeira, mas é verdade, né? É verdade. Né? Então, foi aí que eu me decidi ser ortopedista. Entrei para a faculdade pensando nisso, desde o primeiro semestre da faculdade, eu liguei para o Zé Raimundo e disse assim: Zé Raimundo, eu quero te acompanhar após. Ele, guri, tu acabou de entrar na faculdade, nem anatomia, tu sabe, vocês conheciam como é que era, Sim, né? claro. Terrível, né? E aí, o que tu quer aqui e tal, não sei o quê. Daí passou uns 3, 4 dias, ele me ligou para minha mãe. Vem cá, o guri quer ir lá mesmo e tal. Não, quero, e tal, quer e tal, não. Daí eu comecei a acompanhar ele já na metade do primeiro semestre de medicina. Então aí que meus colegas já começaram a brincar comigo. Tu vai ser só ortopedista, não vai ser médico e tal. Eu tinha o meu orgulho de falar, eu nunca peguei exame na faculdade, e mesmo querendo ser ortopedista. Então, muito legal. Então, assim, então foi aí que eu comecei na ortopedia, comecei a gostar muito da ortopedia. Daí fiz a universidade aqui, de 91 a 96, né? Foi quando eu me formei, em dezembro de 96. E naquela época ainda a gente conseguia, não sei como é que é hoje, a gente conseguia fazer os, entre aspas, né, os alunos com melhores notas, né, conseguiam fazer o sexto ano em Porto Alegre. Então eu estava dentro disso, e eu queria fazer na Santa Casa, e tudo se encaixou direitinho, eu fiz o sexto ano meu na Santa Casa. Então foi muito legal, que eu já estava dentro do serviço de ortopedia lá, acompanhando e tal, e fazendo o sexto ano. E aí tinha a prova da Henriques naquela época e tal, e antes de fazer ortopedia eu tinha que fazer a prova da Henriques, né? Isso era um desespero, né? Mas eu fui bem, passei na prova da Henriques, passei como primeiro lugar até na Santa Casa, na ortopedia, que foi muito legal aqueles anos, porque em 95, o primeiro lugar na ortopedia da Santa Casa de Porto Alegre foi Gustavo Campos de Oliveira, que fez o federal aqui também. No ano seguinte fui eu, e no outro ano o irmão dele, que é o Ricardo, que eu acho que é mais da geração de vocês, talvez, o Ricardo Campos, que é cirurgião de mão em Porto Alegre, né? E também que foi o primeiro lugar lá na residência também. Foi bem interessante que os 3 alunos foram da Federal, né? Um atrás do outro, foi bem legal, daqui de Pelotas. Então foi aí que eu comecei a ortopedia, fiz 3 anos lá, daí fiz um R4 com o Dr. Pós em Porto Alegre, no Hospital Moinho de Vento, daí acabei indo para vários lugares, conhecer outros lugares, Estados Unidos, tive a oportunidade de ir no maior centro de excelência, que é o sonho de qualquer ortopedista que trabalha na minha área, no Aspetar, em Doha, acabei indo 2 vezes para lá, que é o maior centro de reabilitação e de cirurgia do esporte, que todos os maiores atletas às vezes vão se operar lá, não pelos propriamente os cirurgiões, e sim pela estrutura toda que tem lá, é muito boa, né? Eu tive a oportunidade de 2 vezes lá, em 2010 e 2019.
Foi muito legal. Então, aí que o André veio vindo. Daí eu recebi, quando eu acabei a residência médica lá em Porto Alegre, recebi uma proposta do chefe da residência para continuar ficando em Porto Alegre e operando os casos dele, que ele já estava com mais idade e tal. E eu tinha um sonho de voltar para Pelotas, né? Eu tinha um sonho de voltar. Pelotense gosta da cidade. Não, exatamente. Né? Eu tinha um sonho de gosta de voltar para a terrinha. Não, eu quero voltar para Pelotas. Até ele ficou meio desapontado comigo, porque era um dinheiro bom na época. Ele fez para eu ficar mesmo. Eu disse, não, eu vou para lá. Daí comecei a fazer plantão na Santa Casa, atendi, acho que de 99 até 2001, 2002 no pronto-socorro também fazia, depois decidi não fazer mais plantão, até hoje não faço plantão. E aí eu comecei a me dedicar mais a essa área esportiva, a área eu entrei para o Brasil de Pelotas, né? O Brasil aqui em 99, finalzinho de 99. Foi mais de um período ou foi um período só que teve no Brasil? Não, eu tive no Brasil de finalzinho de 99, a convite do meu querido amigo Homero Clark, né? Então, foi o convite dele. E aí assumiu o Brasil. O Brião também estava lá, o Fabrião, anestesista. Sim. Ele era estudante, já ajudava o Brasil. O Brião foi meu colega. Isso. Daí o Brião já era médico do Brasil, estudante, né? Foi muito legal isso. Daí o Brião estava lá, então começamos a trabalhar junto e fui médico do Brasil até de 91 ali, de 99 até 2005. Daí eu fiquei um período de 2 ou 3 anos fora do Brasil, depois voltei. Ao total deve ter dado 15, 16 anos mais ou menos de Brasil, né? E depois em 2006, logo que eu saí do Brasil em 2005, eu fui convidado pela Sojipa, se eu queria assumir a área médica do atletismo da Sojipa. E aí eu fui convidado, assumi a área técnica do área médica da Sojipa, do atletismo, e também naquele mesmo momento fui convidado para ser o diretor médico da Federação Gaúcha de Atletismo. E aí começou a me abrir algumas portas, entendeu? Claro. E aí eu já conheci o pessoal da confederação, já me convidaram para fazer uma competição, que não era seleção, eram uns meetings no Brasil que tinha, eram 5 meetings internacionais, acabei sendo 2 anos seguidos médico desses 5 meetings, que era em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia e outra cidade eu não me lembro, mas era sempre nas mesmas cidades, a gente ia de cidade em cidade. E aí que se oportunizou de eu ser convocado para a seleção a primeira vez em 2006, para um camping de treinamento em Formia, na Itália. Ficamos 36 dias na Itália, foi o meu maior desafio. Essas experiências são enriquecedoras, né? Isso traz uma bagagem não só para atender o atleta, mas para atender o paciente de uma maneira geral. A gente acaba, né? O senhor acaba ficando enriquecido dessa maneira porque são experiências que não é todo ortopedista que tem. Porque assim, que cada coisa que a gente passa, vocês como colegas médicos também, você sabe muito bem disso, cada coisa que a gente passa, a gente cresce muito, né? A gente cresce com as coisas erradas que a gente faz, a gente cresce com as coisas boas, né? Cresce com as coisas que a gente vê os outros fazer, entendeu? De bem ou de ruim, né? Mas coisas importantes, assim, eu vou dar um exemplo para vocês em relação a esse início em 2006, que eu fui para esse campo de treinamento. Foi o maior desafio. Eu estava começando a construir a minha clínica. Eu cheguei e disse para o Paulo Guilain, que é o engenheiro que fez a minha clínica, o projeto, tudo. Disse assim para ele, olha, eu vou ter que viajar, a obra vai ter que parar, eu não tenho dinheiro para seguir a obra. Vamos dar uma segurada na obra. Vamos dar uma segurada. Ele olhou para mim e disse, tia, mas eu tenho os caras tudo contratados só para a tua obra. E ele chegou, não, mas tudo bem, eu vou dar um jeito. Deixa que eu vou dar um jeito. Vai com calma, isso é bom para ti. Ele foi sensacional. Eu disse, não, foi bom para ti e tal. Vai que eu vou dar um jeito aqui, deixa que eu seguro a obra. E segurou a obra, eu fui. E lá acabei conhecendo vários atletas olímpicos, né, que despontaram. Foi lá que eu conheci até uma das atletas que me marcou muito, foi a Mauro Imagem. Naquela época ela estava suspensa pelo exame antidoping e ela estava começando a voltar a treinar, né, com a confiança do presidente da confederação e tal. E ela tinha meio que se atritado um pouco com o médico que cuidava dela antes e pediu, tu pode me cuidar a partir de hoje até o ciclo olímpico, até Pequim? Eu falei, uma baita responsabilidade. Eu chegando lá, né, do nada, ela já era uma atleta conhecida, eu, tipo, claro que eu vou te ajudar, óbvio. Daí ajudando, tá, não sei o que, daí foi para Pequim, daí eu disse, boa prova aí, corra tudo bem e tal, não sei o que e tal. E ela chegou e disse assim, eu vou ganhar uma medalha olímpica e vou à inauguração da tua clínica. E eu fiquei com aquilo ali assim, não vai coisa de atleta, né? Falou da boca para fora. Sim, não é que quando ela foi campeã em Pequim, parabenizei ela, na mesma hora ela disse, só mandar passagem que eu vou para a inauguração da tua clínica. E 2 meses depois foi a inauguração da minha clínica, ela me aparece em Pelotas com a medalha olímpica. Eu trouxe inacreditável, assim, para mim que estava começando no atletismo, assim, sabe? E não é fácil isso, saindo de Pelotas, ter toda essa projeção, né? Não, é assim, vamos lá, é que eu sempre digo, todo mundo me pergunta, como é que é isso daí? Eu digo assim, a primeira vez eu não acho difícil.
tu entrar para uma seleção, tu conseguir uma coisa que tu quer muito. O que eu acho difícil é tu te manter, entendeu? Para tu te manter, tu tem que ter alguma coisa boa, tu tem que fazer alguma coisa boa, tu tem que fazer alguma coisa diferente. E eu tinha isso muito bem na minha cabeça, que eu tinha que fazer diferente de todos eles que já passaram por lá. Porque eu estava aqui em Pelotas, eu estava lá no sul, nem pista de atletismo tem na minha cidade. Eu sou médico da Sojipa, que é em Porto Alegre, entendeu? Que aí sim tem uma baita de uma pista. Então eu estava em desvantagem de todos eles. Claro. Eu não moro em São Paulo, a confederação é em São Paulo. Sim. Todos os colegas na volta lá, porque não sou só eu de médico vou nas seleções, outros médicos vão. Não tem como estar perto, fazer influência perto. Exatamente, entendeu? O famoso network, né? Então isso aí eu não estava lá. Então isso para mim eu sempre tive isso na minha cabeça, desde lá do início, desde 2006 eu tinha, eu tenho que fazer mais do que eles, eu tenho que fazer mais do que os outros, tenho que fazer mais do que os outros, respeitando todo mundo, óbvio, né? Então, foi uma coisa que isso aí me marcou muito. E o pessoal foi curtindo, porque eu também tenho esse estilo que não sou o doutorzão, sabe? Então, isso aí diferencia muito para os atletas. Hoje, aquele doutorzão, aquele tal, não tem vez com o atleta, entendeu? O atleta quer que fale a língua dele. Eles querem um feedback exatamente, quase, instantâneo, né? Entendeu? Eles querem que tu ajude eles querem falar a tua língua, entendeu? Então, tu tem que ser diferente um pouco. Então, isso a gente foi aprendendo muito com isso, né? Porque tem atletas até que a gente diz assim que a gente faz, às vezes, no esporte, uma antimedicina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Num jogo de futebol, a gente vê dois baterem de cabeça, sangra o supercílio aqui. Qual é a primeira coisa que nós, médicos, na beira do campo fizemos? Colocamos um gel cicatrizante ali, que estanca o sangue e tal, metemos um curativo, ó. Vai jogar. E vai jogar. Isso é uma mini concussão cerebral. Claro. Entendeu? Mas é o que o esporte manda, entendeu? Infelizmente, às vezes a gente faz uma antimedicina. Vou te dar um exemplo. Tu cortou a tua perna, se eu te suturar agora, 1 hora depois tu vai jogar futebol? Claro que não, mas o jogador de futebol volta no intervalo. Eu costuro ele ali, suturo ele na hora do intervalo do jogo, no segundo tempo ele está lá no jogo faceiro. Exatamente, eu ia lhe perguntar sobre isso, porque tem uma pressão de todos os lados. Pelo esportista que é muito competitivo, que se deixar ele vai jogar até sem perna. Por isso, deixa eu só pegar o teu gancho, por isso que a CBF agora, que eu também faço parte da comissão médica da CBF, que são 5 ortopedistas no Brasil que fazem parte dessa comissão, que ajudam times menores, clubes com menos departamento médico, a orientar sobre tratamento de lesões, essas coisas. Então, eu sou um dos 5 médicos no Brasil que faz isso. Então, o que acaba acontecendo? Dentro dessas instituições, o que já foi colocado pelo Dr. Pagura, que é o nosso chefe da comissão, que é um neurologista, que hoje é regra. A concussão cerebral é a única vez que o médico pode entrar em campo sem autorização do juiz, sem ser penalizado, é quando ele nota que pode ter tido uma concussão cerebral. Entendeu? É o único momento que o médico pode entrar sem permissão. Entendeu? Então, isso está sendo muito levado a sério. Sim. Tanto é que hoje, em nenhum esporte, vocês veem um médico atendendo o atleta dentro do campo. Tipo, vou te dar exemplo, colocando o ombro no lugar, fazendo uma manobra esdrúxula. Não, isso é proibido. A ordem é tirar para fora tirar para fora, ali o primeiro atendimento tira para fora e atende sem o público ver, ou vocês veem muito isso no futebol europeu, tem alguma lesão mais feia, os jogadores já sabem, cercam o cara e fazem a volta nele, justamente para o médico poder atender com tranquilidade e não filmar, entendeu? E vocês veem hoje, né? Eles estão tudo assim, né? Tudo falando assim. Ninguém quer saber o que... Claro, porque eles estão escondendo tudo que eles falam, porque hoje a mídia pega tudo que eles falam e põe lá, e os caras fazem a leitura labial e põem tudo na... Então tá difícil hoje trabalhar, eu imagino que deva ser uma pressão muito grande, porque... Depende de resultado, os atletas são competitivos, às vezes prepararam a vida inteira por um momento como das Olimpíadas. E como é que é para lidar com essa pressão de todos os lados e tentar proteger ao máximo? Porque assim, ó, a gente imagina assim, não é só pressão do atleta e do treinador ali em cima da gente na hora de uma competição. É uma pressão de toda a mídia junto, porque lá eu não lido, eu lido lá com grandes mídias, entendeu? Que tu está exposto a isso. Tu pode fazer uma coisa maravilhosa, como aconteceu no PAN de Lima, que a gente conseguiu tratar o Darlan Romani a tempo, que ele não ia competir. Eu meio que meti as caras e digo, não, tu vai competir, vamos fazer, meio que me arrisquei, fazendo coisas de medicamento potente, que não era nem para fazer, mas era permitido, mas corremos o risco, expliquei para ele, expliquei para o treinador, vamos correr esse risco, vamos. E ele foi medalha de ouro no PAN de Lima, foi uma festa toda, e a primeira coisa que veio a Sport TV lá me entrevistar. E agora, o que eu faço? Entendeu? Deu certo. Deu certo, entendeu? Então, como é que foi isso? Como é que foi aquilo, entendeu? E aí ele vem do meu lado, me abraça e fala, o meu doutor que me botou para não sei o quê. Então, um troço que tu começa a ver aquelas coisas, isso aí, eu não planejei isso na minha vida, entendeu? Isso aí tá me pegando de surpresa.
Foi as mesmas coisas que eu falei para você de Instagram, bombando, sem eu fazer, sem contratar ninguém, sem botar ninguém na minha volta, entendeu? Então são coisas que eu não estou conseguindo, às vezes, lidar com algumas coisas. Então é uma coisa complicada. Então agora mesmo, né? Eu tenho um produtor de uma rede grande aí de TV que vai cobrir a Olimpíada, que está toda hora entrando em contato comigo, querendo saber notícias de atleta que está meio machucado. E eu, obviamente, eu tenho que ficar quieto, não posso falar nada. Não pode, entendeu? Entregar antes se vai ou se não vai. Primeiro, não posso porque eu não tenho autorização do atleta para abrir o prontuário dele e falar para a imprensa, né? Então, eles ficam tentando, entendeu? Até tu daqui a pouco dá uma rateada, tu fala, entendeu? Quer ser amiguinho deles para não sei o que, fala. Então, a gente não pode fazer isso, entendeu? Então, não adianta. Então, é uma coisa muito séria e com altíssimas regras. Tanto é que, agora mesmo para a Olimpíada, a gente assina um contrato que eu não posso veicular absolutamente nada que não seja as marcas do Comitê Olímpico, entendeu? Tá certo. Sim, entendeu? tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar lá com tênis de outra marca? Não pode. Vou botar um bonezinho de não sei o quê? Vou fazer que nem os atletas fazem, vocês vão ver isso na Olimpíada, os atletas tatuam com rena. Estão tatuando, é? As marcas deles, entendeu? Sim, Quem claro. é patrocinado por uma, quem é patrocinado por outra, eles tatuam no corpo, assim, provisoriamente com adesivos, entendeu? Sim. Que aí, mais ou menos, entendeu? Não é permitido, mas às vezes passa. Então, assim, é um controle muito grande de tudo, entendeu? Foram 3 vai ser a terceira Olimpíada agora. Terceira Olimpíada. Como é que foi a primeira? Como é que foi chegar na primeira Olimpíada? Assim, entrou no avião, chegou lá. Como é que foi essa sensação? A primeira Olimpíada foi muito interessante, que eu fui convidado para a Olimpíada pelo Dr. João Grangeiro. Foi médico anos do Botafogo e médico anos do chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, que, diga de passagem, uma das melhores Olimpíadas médicas assim que se teve pela organização dele. Foi fantástico. Então eu fui convidado até por curiosidade, o Fabinho Krebs, que é meu colega, vocês são gremistas, ele foi, não sei se são gremistas, foi médico do Grêmio anos, e está indo para a Argentina com a família, e ele está passando em Pelotas hoje, foi que eu te falei que ele vai jantar na minha casa e tal, e que eu te falei. Então, o que acontece? Foi eu e ele que fomos para o tênis, fomos responsáveis pelo tênis de toda a Olimpíada. Então, a gente lidava diariamente com as estrelas do tênis. Aquilo ali foi uma coisa muito chocante, porque ele até conversando comigo, a gente falando, porque daqui a pouco a gente estava na nossa sala e entrava o Nadal. Doutor, dá para olhar isso aqui, dá para não sei o quê, bababá. Daqui a pouco saía, entrava... Mas mesmo os que não eram brasileiros, vocês atendiam? Não, exatamente, porque essas seleções de tênis não vem com médico, entendeu? Eles não vêm com médico pessoal, sabe? Eles têm o médico da Espanha, quando eles lembram do Nadal, na Vila. Tá, mas ali, porque eles estavam sempre treinando e jogando. Claro. E nós éramos responsáveis pela arena toda. Tanto o público quanto os atletas. Só que público a gente deixava uma outra galera cuidando, né? E os atletas era a gente que cuidava, junto com os fisioterapeutas de atletas mesmo, né? Então a gente diariamente falava com esses caras, né? Com as meninas dos Estados Unidos também, a Serena Williams, aquela. Então tu começava a conviver com aquelas pessoas e tu chegava e dizia assim, pô... Pessoas que só via na televisão. Não, e outra, e tu não podia, tu dizia assim, pá, cara, eu queria tanto tirar foto, queria tanto filmar, entendeu? Para mostrar isso aqui. Claro. Outra coisa na seleção de futebol mesmo, eu fui médico da Copa do Mundo, fui médico aqui e tal. Cara, assim, ó, tu vê o mestre do teu lado, conversando contigo, falando contigo no departamento médico do estádio, junto, dando risada com os outros jogadores da seleção, tu tudo conversando, tu diz, mas eu não estou filmando isso, eu não tenho uma foto disso. Uma foto com o Messi. Entendeu? Ninguém vai acreditar no que eu estou falando, entendeu? Então, umas coisas malucas, assim, tu começa a passar por isso. E daqui a pouco tu te vê nos lugares assim que tu vê assim, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Isso aqui, eu nunca pensei isso, sabe? Então é uma coisa que eu ainda me trava um pouco. Essa primeira Olimpíada foi qual cidade? Foi no Rio de Janeiro, 2016. Foi do Rio de Janeiro. Isso, foi do Rio. De Janeiro. E aí eu fiquei responsável, a gente ficou responsável pelo o estádio do tênis dentro do Parque Olímpico. Foi muito legal, muito legal. A gente fez os jogos da final. Isso aí tudo tem foto, tá? Sport TV filmando a gente na final. Então, isso aí tudo eu tenho documentado, isso aí muito legal. Tem algumas fotos com o Nadal, com todos os atletas e tal, mas não dentro do nosso departamento. Sim. Isso a gente não podia, entendeu? Mas assim, fora do departamento, eles estão saindo do treino, vamos tirar uma foto aqui e tal, beleza, ok. E o convívio na Vila dos Atletas? Vocês ficam na Vila dos Atletas também? Sim, a gente fica no mesmo... assim, ó, porque normalmente dentro de uma Olimpíada tem o prédio do Brasil, tem o prédio da Bolívia, tem o prédio dos Estados Unidos, tem o prédio do Canadá, e todos eles são decorados pelo próprio país. Entendeu? Nosso prédio lá em Tóquio estava maravilhoso de lindo, entendeu? Todo decorado de Brasil e tal.
E ali tem tudo que tu pode imaginar. Ali tem todos os quartos onde a gente fica, são apartamentos, né? Sim. Que normalmente são apartamentos que são feitos para ser vendidos depois, que a gente é o primeiro, nós somos os primeiros habitantes. E então tem quartos que são para 2 pessoas, quarto que é para uma pessoa, né? É um banheiro no quarto ou não, geralmente é um banheiro que fica dentro do apartamento que todos do quarto usam, entendeu? Então é bem organizadinho, muito bom. E ali dentro tem toda a estrutura do time Brasil, tem toda a logística, tem toda a parte de atendimento médico, fisioterapia, tem tudo que tu pode imaginar. E aí tem os outros prédios dentro da vila, que é o refeitório, né? A sala de academia. O refeitório é para todas as seleções, não é dividido por seleção. O refeitório ele nasceu para quantas mil pessoas, mas deve ser no mínimo umas 10, 20 mil pessoas comerem ao mesmo tempo. O troço é assim muito grande e são por nichos, assim, e tem todas as comidas, tem todas as bandeiras das comidas, entendeu? Comida chinesa, comida japonesa, comida americana, comida brasileira, entendeu? Se o atleta quer seguir na sua comida, se quer comer de outras, beleza, vai comendo de outras. E a festa de abertura não é uma coisa impactante? Que vocês chegam lá ou não chegou a participar da abertura? Não, a área médica acaba não participando. Não participando, nem da cerimônia de abertura e nem do encerramento. É uma pena isso, mas é muito lindo essa parte. Henrique, nós estávamos conversando que o Dr. André teve uma oportunidade ímpar na história. Participou de 3 Olimpíadas em momentos bem diferentes. Uma Olimpíada pré-Covid, uma durante a pandemia e agora a primeira após a pandemia. Como foi essa comparação? Como foi essa experiência? Isso aí é uma pergunta interessantíssima que tu fez, que eu não parei muito, nunca tinha parado muito para pensar nisso. Mas é uma verdade. Assim, o que a gente viu muito na Olimpíada do Rio? Alegria. Festa, que eu digo não é festa de noite, não é isso. Festa durante o dia, todo mundo alegre, todo mundo dando risada. Tu vê americano se abraçando com italiano, italiano se abraçando com brasileiro. É uma congregação. Eu convido todos que estão nos assistindo a ler sobre olimpismo. É uma coisa muito legal, isso é uma filosofia de vida, né? Então é uma coisa muito legal, de respeito mútuo, de jogo limpo, entendeu? Então é uma coisa muito legal que as pessoas seguissem isso fora de uma Olimpíada, seria maravilhoso. Então no Rio, como eu disse, foi muita alegria, muita congregação, muita festa. E Tóquio foi totalmente diferente, onde a gente não pôde congregar com outros países, a gente não pôde conversar com outras pessoas, a gente não pôde abraçar pessoas que a gente conhece de outros países, entendeu? Por quê? Porque a gente estava sempre com aquele medo de dar teste positivo, porque quase ninguém sabe disso. Nós passamos 28 dias fazendo exame de Covid todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, entendeu? Eu fiz 3 vezes e já estava Então tu fazia o exame e aí tu ia para o treino, ia para o estádio. Daqui a pouco alguém entrava em contato contigo. Sai fora. Tu te isola, sai daí e tal. Então, nos deu, como é que eu vou te dizer assim, bastante ansiedade durante isso, né? Durante todo esse tempo, porque ao mesmo tempo tu saía muito ansioso, será que eu contraí Covid ontem? Será que eu estou com Covid? Então, ninguém quer ficar afastado, né? Até o meio-dia, 2 horas da tarde, se não te ligassem, tô tranquilo. Tô livre, entendeu? Então, isso foi muito estressante, fez as pessoas se afastarem, né? Porque ninguém queria perder a Olimpíada, o atleta mesmo. Imagina, o cara chega lá e se contamina, dá positivo, ele não pode competir, entendeu? Então, um troço complicado, né? Então, ao mesmo tempo maravilhosa, com um aconchego muito grande do povo japonês, que não podia chegar perto da gente, nem a gente podia chegar perto deles. Só para vocês terem ideia, nós ficamos na seleção uns 10 dias em Saitama, que é uma cidade do lado de Tóquio, antes de entrar na vila, onde nós não podíamos sair na rua para comprar um desodorante, comprar uma Coca-Cola. A gente saía de dentro do ônibus para o treino, dentro do ônibus para dentro do hotel. E às vezes até a gente brincava, né? Fingia que ia sair correndo para o lado e o segurança metia a mão assim, daí todo mundo dava risada ao mesmo tempo e tal. E eu estava numa loucura tão grande para tomar uma Coca-Cola, que eu vou dizer, olha, eu estava 2 semanas quase sem tomar. Eu convenci um inglês que morava em Saitama, que era um dos nossos guias, assim. Pelo amor de Deus, me compra uma Coca-Cola, te deixa aqui para mim. Não, tem que ser escondido, eu compro, tá, mas eu vou deixar na portaria, não sei o que. E daí foi todo um esquema para eu tomar uma Coca-Cola, mas eu tomei aquela Coca-Cola como se fosse assim. A melhor coisa do mundo. Uma outra dúvida que eu tenho, assim, o atleta se machuca, né? Tem uma lesão qualquer, tem dúvida. Para fazer o exame, tem alguma estrutura de exame de imagem? Total. Na própria Vila Olímpica tem ressonância, tem tomografia. Dentro da Vila Olímpica. Tem um hospital de emergência, entendeu? Fazer pequenas cirurgias, tem tudo bem organizadinho dentro da própria vila. Aqui no Rio também tinha. Toda Olimpíada tem que ter isso, né? E outra coisa interessante,
que agora mesmo passei quase uma semana fazendo isso, eu tenho que fazer e mandar para o comitê organizador de Paris, ver se eles aceitam, e a alfândega francesa se aceita a entrada de todos os medicamentos que eu vou levar. Pode levar E eu medicamento sou, brasileiro. Sim, claro, e eu sou o fiel depositário desses medicamentos. Só eu posso entrar na Guardadinho França com chave. Tudo guardadinho, como tem que ser e tal. Eu entro com qualquer tipo de remédio que eu precise. Claro, a gente não leva remédios até porque os atletas não podem usar, mas eu tenho que pensar nos treinadores. Eu tenho 14 treinadores que vão. Então, são em idade de 30 até 70 anos, tem. Entendeu? Então, tem que estar preparado para essas coisas. Né? Então, mas o Comitê Olímpico Brasileiro, dentro do nosso prédio, também tem um departamento médico 24 horas, entendeu? Que aí tem vários especialistas. Tem clínico, tem infectologista, tem várias especialidades dentro do... O senhor chegou aí a Pan-Americano também? Sim, fui no Pan-Americano de Lima. E é muito diferente a estrutura da Olimpíada Pan-Americano? Sim, os Jogos Sul-Americanos, os Jogos Pan-Americanos são o que a gente chama de mini-Olimpíadas. Entendeu? É mais ou menos uma estrutura muito semelhante, tem Vila Olímpica, tem toda a estrutura, tudo direitinho, mas tudo mais enxuto e de menor vulto. A Olimpíada é uma coisa assim, olha, um troço meio que inacreditável. Tu vai chegando e vão te dando coisa, tu vai chegando e vai te dando coisa, quando tu vê assim, onde é que eu vou botar isso aqui tudo? Né? De tudo que é coisa que tu pode imaginar, tu recebe, vou te dar um exemplo, nós já falamos da Coca-Cola aqui, a primeira coisa que tu chega na vila, tu recebe um chaveiro, que é um chaveiro de madeira com cima da Coca-Cola. Lá, pela vila, tem 500 mil máquinas de Coca-Cola. À vontade. Então, tu pega o que tu quiser, água, tudo que tu quiser, e tem as máquinas de tudo que tu pode imaginar que fica disponível para ti, comida, bebida, tudo 24 horas, além do refeitório ser 24 horas também, entendeu? Então, por quê? Enquanto que eu estou chegando numa competição, às vezes, às 3 da manhã, tem gente se acordando, tomando café, porque vai competir às 6. E tem aquela rotação de atletas na Vila Olímpica, né? Sim, tem. Tem uns que estão chegando, porque já competiram, Isso, né? funciona Uns assim, elas estão chegando para competir, outros que Isso. já competiram e vão embora. Todo atleta em Tóquio foi 3 dias, porque era a pandemia. Então, o atleta entra na Vila 3 dias antes, compete, tem outro dia de folga para poder curtir o olimpismo dentro da Vila e no outro dia ele vai embora. Agora, para Paris, eles chegam 5 dias antes da prova, tá? Para treinar, aclimatar, conhecer o estádio. Faz a prova, no outro dia tem para conhecer a vila, tudo direitinho, livre, e vai embora no outro dia. Então, só que nós, de comissão técnica e departamento médico, chega no primeiro dia e só vai embora no último. Dá para aproveitar bem a Vila Olímpica. Dá para aproveitar bastante a vila. Só que, como eu disse, a gente consegue aproveitar nesses 4, 5 dias antes. Sim. Depois é trabalho. A gente sai de noite, chega de noite, entendeu? Então, não tem, porque, como eu digo, no Campeonato Mundial é até pior. Porque no Campeonato Mundial a marcha atlética é sempre a primeira e a maratona também é 5 da manhã ou 6 da manhã. Então, uma coisa muito louca que aconteceu em Doha, em 2019, quando eu estava lá, que a maratona foi à meia-noite por causa da temperatura. E mesmo assim estava 44 graus. Puxa vida. Então, a gente teve que fazer um curso obrigatório de hipertermia, de como dar o primeiro atendimento e tal, e dito e feito, caiu um alemão nos meus pés. Eu estava na zona de hidratação do Brasil, o alemão veio cambaleando, quando viu, ele foi cair, meio que agarrei ele pelo braço, não deu assim, 3 segundos chegaram os vermelhinhos, que a gente brincava, né? Os vermelhinhos, os caras que atendiam a hipertermia. Então, eles chegaram com um cooler lotado de gelo, de cada lado dele, e encheram o cara de gelo. O cara ficou tapado de gelo. Ficamos ali um tempinho, 2, 3, 4 minutos, daqui a pouco ele começou a abrir os olhos, começou a se dar e tal. Era essa a primeira conduta, gelar o cara, tentar gelar o cara para esfriar a temperatura. Daí tem as explicações que vocês médicos entendem melhor do que eu, temperatura corporal, o neurônio já não funciona direito, dá aquela instabilidade, dá tontura, entendeu? Aquela coisa toda, e aí tem que esfriar os miolos, como dizem. Então, claro, os caras congelam mesmo. Cara. E quais as outras lesões mais frequentes? A lesão mais frequente no atletismo, assim, disparado, é a lesão de posterior de coxa, lesão dos isquiotibiais. É a lesão mais frequente no atletismo, né? Muito frequente mesmo, que é mais comum, ela é que mais dá recidiva e é a que mais demora para ficar boa. Né? Porque a grande maioria dos atletas do atletismo necessitam de velocidade. Quem dá velocidade são os isquiotibiais e a panturrilha. Daí tu vai me perguntar por que a panturrilha não lesa mais? Porque os isquiotibiais trabalham o tempo inteiro em carga excêntrica. E a carga excêntrica é a pior carga para se trabalhar, porque o músculo ele tem que se contrair se alongando, diferente da carga concêntrica. Para quem está nos escutando não tem familiaridade com isso. Explica para o leigo, que vai ter alguns leigos A carga concêntrica vamos pegar a mesa extensora na academia. Estou sentado na mesa extensora e faço a extensão do joelho com peso aqui. Isso é uma carga concêntrica. Daí, quando eu estou largando o peso bem devagarinho, que às vezes o educador físico fala, valoriza o negativo, essa é a carga excêntrica.
Certo. Né? Só que é uma carga excêntrica meio tupiniquim, né? Porque tu faz ali meio tupiniquim. O único, eu vou fazer uma propaganda, né? O único aparelho do Rio Grande do Sul que trabalha a carga excêntrica está na minha clínica, que é o Kinel System, que tem no Grêmio também, mas não é aberto ao público, né? Sim. Que é o único aparelho do mundo que tu consegue treinar carga excêntrica dentro dele, que tu briga com ele. Na hora que tu vai fazer a carga excêntrica, tu briga com a máquina. A máquina está te empurrando para um lado e tu empurra para o outro. É um aparelho, assim, ultramente fantástico, que inclusive eu faço meus treinos todos lá, que é onde tu consegue trabalhar onde tu quer. Tu quer trabalhar no meio aquoso, como se tu estivesse dentro d'água, tu quer trabalhar no meio mais sólido, então é muito legal isso. E outro, ele te avalia a cada sessão. Vou te dar um exemplo. Ele te diz, agora tu está 2% mais forte essa semana do que tu estava semana passada. Tu está gerando mais força, entendeu? Então ele vai te mostrando até se o teu treino está valendo a pena. Está progredindo. Está progredindo, entendeu? Então é uma coisa muito boa de se fazer. E o que a gente pode transpor porque a gente vai ter muito telespectador que é aquele cara que começou a correr, começou a fazer atividade física, e o corredor hoje em dia existe muito, né? E ele vai estar ali assistindo. O que a gente pode dar de recomendação? O que ele tem que fazer, né? Que o senhor já aprendeu na ortopedia e também com toda essa expertise com os atletas olímpicos. O que ele deve fazer para aquele homem que está começando a correr, aquela mulher que está começando a correr? O que ela tem que preparar? Até aproveitar e falar para os nossos queridos corredores de rua, tem muitos pacientes que fazem corrida de rua, uma modalidade excelente, cada vez crescendo mais, né? Muito mesmo. Né? Até oferecer, se quiserem participar, tem agora que vai ter um atletismo solidário. A Federação Gaúcha de Atletismo, agora, acho que, se eu não me engano, é dia 17 e 18 agora. 17 e 18 de agosto. Não, 22 de julho agora. 22 de julho. Tá. Né? Quem quiser entra no site ou no Instagram da FAERGS, que é a Federação do Estado do Rio Grande do Sul de Atletismo, que ali está as inscrições para fazer esse simpósio, que é para angariar fundos para o Rio Grande do Sul. E eu ali vou dar uma aula, que eu estou fazendo, está praticamente pronta, que é sobre lesões no corredor de rua. Então é muito legal sobre isso, porque a gente tem estudado muito isso, como eu falei, uma modalidade que vem crescendo muito. E disparado, as lesões mais comuns são as lesões musculares, como eu já falei, principalmente posterior de coxa, as lesões de joelho, principalmente da fêmuro-patelar, né? Da patela, as lesões de cartilagem na patela, são bem comuns também. E a famosa síndrome de estresse tibial, que ficou popularizado como canelite, né? Que eu sempre falo isso para o meu paciente quando chega, doutor, é só uma canelite. Não, eu falo, a canelite é uma das lesões mais sérias que tem no corredor de rua, porque ela é o início de um processo que vai quebrar teu osso. Entende? Claro, porque a canelite é uma periostite, é um processo inflamatório do periósteo, o tecido que recobre o osso. Tá. Então, o estresse ele vem vindo de partes moles até chegar no osso. Então, ele pega a parte muscular, depois vai para a periósteo, faz a periostite, começa a doer, começa a te avisar, tu está sobrecarregando. E aí o que acontece? Aí já começa uma dor mais óssea, na região póstero-medial da tíbia, um pouquinho mais para trás e tal. Mais superior ali, na região mais superior. Depende. A clássica é do terço médio distal. Tá bem na transição do terço médio distal. Essa é a clássica, que é a fratura de estresse. A fratura no terço médio ela já é mais séria, já é uma coisa que quase te encaminha para a cirurgia de primeira, entendeu? Estabilização. Mas essa de estresse ósseo começa justamente com um processo inflamatório, que se o atleta não vai dando bola, vai chegar no osso, que aí é chamada fratura de estresse ósseo, né? Ou fratura por sobrecarga, fratura por fadiga, né? E aí tu vai ter que detectar o porquê que o teu atleta está tendo isso. Ele está tendo por um overtraining, ou seja, ele está treinando mais forte do que está preparado. Ele até está preparado, mas está passando do limite dele. Ele está fazendo um treino fora da planilha que foi orientado ele, entendeu? Ou, muito comum em mulheres, até atenção às mulheres que estão nos escutando, muito comum é as lesões musculares, a fadiga e principalmente as lesões de estresse ósseo nos distúrbios hormonais. Então a mulher, que as nossas atletas, a gente conhece muito bem isso, cada atleta sabe exatamente o seu ciclo hormonal e aonde está a sua parte frágil. Entendeu? Através da dosagem hormonal, que a gente tem isso dentro do Comitê Olímpico, dentro da Confederação, os atletas sabem, e os treinadores também, quando é que eu posso dar a pancada ali, quando é que eu posso dar um treino forte, vou dar na parte que ela está numa queda hormonal, numa parte, então isso aí tem que ser muito bem estudado. Então, um monte de lesão em mulher, principalmente lesão óssea, vem de distúrbio hormonal, e outra, distúrbio alimentar também. Muito, como assim? Explica melhor para nós. Como é que é o distúrbio alimentar? Nessa... Funciona assim, o que a gente chama que antigamente se chamava hoje se chama REDS, né? Que é a síndrome da deficiência energética
normalmente do atleta, normalmente da mulher, que é o mais comum, né? Então, o que acontece? A mulher começa com restrição alimentar, por dieta, por estar encarando a corrida, porque tu sabe que a mulher busca, às vezes, muito mais frequentemente o corpo perfeito do que o homem. Busca estética junto também. Pela estética, entendeu? E aí acaba, às vezes, se alimentando mal, fazendo um pré-treino ruim, não se alimentando bem antes de correr, entendeu? Então, a deficiência energética dessa mulher vai levar a um baixo metabolismo da vitamina D, vai levar à lise óssea, que é a principal causa dessa deficiência energética da mulher, que é muito estudado nos dias de hoje, né? Que é a famosa, antigamente, anorexia, né? Aquela coisa toda que se chamava antigamente, né? Se fala muito que o corredor tem que fazer reforço muscular. Sem dúvida. Os atletas fazem isso, né? Isso Sim, rotineiramente. sem dúvida. Eu sempre escuto muito do corredor de rua dizendo assim para mim, doutor, eu não vou fazer musculação, que eu vou ficar pesado, eu vou ficar duro. Muito Isso é um pelo mito, contrário. Né? Claro que é mito, porque assim, ó, o corredor de rua ele não precisa fazer a musculação para hipertrofia, e nem tem que fazer. Ele tem que fazer para resistência muscular. Então, se ele fizer para hipertrofia, sim, ele vai se hipertrofiar, vai ficar pesado. Tanto é que tu vê os nossos maratonistas todos, eles são magrinhos e fortes. São leves, né? Leves, entendeu? Então, o que acontece? Enquanto que, daqui a pouco eu estou fazendo uma carga lá de 50 quilos com 10 repetições ali, com muito esforço, esse atleta vai fazer com 20, 30 repetições, 20 quilos, entendeu? Então, ele vai fazer muito mais repetições com menos peso para ganhar resistência muscular. Diferente da maioria das pessoas que procuram academia para ganhar massa muscular, essa coisa toda. Então, o que acontece? Ele precisa ter resistência muscular. Entendeu? Tanto é que os nossos atletas, eles não fazem treino de força lá com 15, 20 repetições agora em fase final de treinamento de força. Eles fazem com mais peso e mais curto intervalo, um pouco ao contrário do que eu estou te falando. Sim. Só o que acontece? Mas normalmente eles fazem muita resistência muscular. Por quê? O meu atleta, o velocista, precisa de força de panturrilha. Então ele faz muita carga de halteres, mas só embalando a panturrilha para frente. Não fazendo agachamento, só ficando na ponta do pé rapidamente, várias vezes. Então, isso aí ele ganha força de panturrilha, diferente do corredor de rua. Então, cada modalidade tem o seu tipo de treinamento, tem o seu tipo de lesão. Vou te dar um exemplo. No arremessador de peso, no lançamento de disco, lançamento de martelo, são lesões mais na coluna, no ombro, entendeu? Enquanto... Eles sofrem também com manguito rotador ou não? Sim, muito, né? Muito, sem dúvida. Principalmente o supraespinhal, impacto, né? Lesão de labrum, lesão ligamentar da glenomeral. Então, tem muitas lesões disso no arremessador, porque, só para vocês verem, o arremessador de beisebol. O braço vai lá atrás, então isso aí tu tem que ter anatomia para isso, não é tu que vai, não, você é um arremessador de beisebol, não, tu vai ser essa anatomia tua permitir. Essa é a diferença que eu falo do cara que é campeão olímpico, sabe? O Bolt é um fenômeno anatômico, claro, é um fenômeno fisiológico. Não basta querer, tem que poder. Entendendo? Ele pode, aquele que vocês veem assim na televisão, campeão olímpico, ele é um cara perfeito. É um cara perfeito na sua alimentação, é um cara perfeito na sua vida, um cara regrado, um cara que dorme, é um cara que se cuida, é um cara que não mete festa, um cara que não bebe, entendeu? Um cara que tem uma anatomia perfeita, um cara que não se machuca. Esse é o campeão olímpico, entendeu? O campeão olímpico não é um cara que sempre teve uma lesão, nunca recuperou direito. Esse cara não vai ser campeão olímpico, infelizmente, entendeu? É o que o Bolt sempre fala numa frase memorável que ele tem, que ele diz: eu treinei 10 anos para ser campeão olímpico e para correr abaixo de 10 segundos. Agora os caras treinam 2 aninhos e já querem resultado. Então não é assim que funciona a coisa. Então o Bolt correu 9,58. O Noah Lyles agora, que é o americano que está querendo pegar o Bolt tudo que é lado, correu 9,78. Entendeu? Então está 20 segundos, tá 0,2 milésimos de segundo atrás do Bolt ainda, entendeu? Então não vai ser fácil pegar o Bolt. Ele tinha uma anatomia perfeita, passada longa, perna comprida, entendeu? Que é que esses caras de hoje não têm. O Noah é um cara pequeno, mas veloz que é uma estupidez. Mas é um cara pequeno, entendeu? Então... E não é só o físico, é o mental, é o que o senhor estava falando. Sim, a saúde mental hoje do atleta, olha, nunca se estudou tanto sobre isso, sabe? A gente sempre soube, vocês são da Federal também? Sim. Você sabe que a Federal quase que forma um agente psiquiatra, né? É muito forte. Muito forte. Nós temos muito forte, 6 semestres de psicologia e psiquiatria. 6 semestres de psicologia, eu acho, né? E 1 inteiro de psiquiatria, não é? Eu acho que não chega a tudo, acho que são 4 de psicologia e 2 de psiquiatria. Então é por aí. Então o que acontece? A gente sai com uma noção muito boa de feeling, assim, de sentir as coisas. Então, isso é uma coisa que às vezes eu até falo no meu consultório com alguns pacientes, converso, daí tu sente o negócio, tu começa a falar, o paciente já se emociona, já. Porque tu está vendo que não é só a dor que está atrapalhando ele. E eu que lido com dor, se eu for pensar que a dor do meu paciente é só
ali da lesão dele, eu vou me quebrar feio, entendeu? A dor é totalmente influenciada pelo estado emocional da pessoa, entendeu? Todo tratamento, vocês dão uma notícia para o paciente de vocês, sim, vamos dar uma notícia que é uma notícia ruim, o senhor está com câncer. Tem 2 tipos de reação, vou morrer, não aguento mais, né? Ou aquela pessoa, não, vamos lá, o que eu preciso fazer, doutor? Amanhã eu tenho que operar, vamos lá, vamos tratar e tal. É diferente a reação, entendeu? Então, nem teve a Simone Biles aí, que é a ginasta americana, que desistiu da Olimpíada de Tóquio porque não estava bem mentalmente. E ela era top fisicamente. Ela ia ganhar, ia ser ouro olímpico, entendeu? Mas não estava bem, entendeu? Então isso aí acontece com nossos atletas. Isso aí, como a gente diz, é um jargão, mas são seres humanos, entendeu? Eles vão ter isso, eles não vão estar felizes todos os dias. Eles vão ter brigado com a esposa, vão ter a filha está doente em casa, a gente não sabe se morreu o pai dele, entendeu? Então, e hoje em dia se fala muito sobre burnout, e esses atletas vivem constantemente, a vida deles é um burnout uma pressão constante. O tempo inteiro. É uma pressão, ainda mais esses atletas de ponta. Principalmente o nosso, que é o Alisson Santos, que é do 400 metros com barreira, que é a nossa grande chance de medalha. É uma pressão o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. Isso que é um guri bem calmo, assim, bem tranquilo, mas é pressão o tempo inteiro. Ele é patrocinador, isso, aquilo, né? É uma coisa muito interessante que no atletismo é assim, todos os atletas eles têm contrato de bater recordes, né? Quando tu bate eles ganham mais. Ganham mais. Recorde pessoal um valor, recorde diária, que é o da América do Sul é outra, mundial é outra, olímpico é outro e tal. E se vocês verem no salto com vara, quando o cara quando ele já bateu o recorde, ele salta de centímetro em centímetro. Por quê? Vai ganhando cada vez de novo. Cada vez que ele bateu 1 centímetro, ele vai ganhando mais. Que legal, então não sabia. Tem muito isso dentro do esporte também, entendeu? Porque se o recorde é 4,70, ele quer botar 4,90, ele perdeu 10 vezes de ganhar, entendeu? Exatamente. Que legal. Então, são feitas essas coisas também, entendeu? Então o atletismo é um esporte assim, que eu me apaixonei, assim, todo mundo me perguntou, de onde tirou a paixão pelo atletismo? Eu me apaixonei por isso, por nenhum dia ser igual ao outro. E são atletas fora de série, porque nem todos os esportes o atleta é tão atleta quanto no atletismo. Não, sem dúvida. O atleta do atletismo tem que ser atleta. Se ele não for atleta, se ele não for uma pessoa regrada, ele não vai a lugar nenhum. Não dá para ganhar só no talento. Não tem como ganhar só no talento de jeito nenhum. Não dá para fazer que nem o Romário, que o Romário saía na noite, na véspera, jogava, no outro dia acabava com o jogo. Mas futebol é diferente. Futebol, sabe quantos minutos um jogador de futebol corre no campo? Não sei. 3 minutos. Mais ou menos para outro. Porque ele se dava o direito de correr os 3 minutos dele correndo decidir. o tempo inteiro, entendeu? Porque tu vai só ele dar um piquezinho ali, 10 segundos, ele dá outro piquezinho ali, 14 segundos. Mas correr mesmo, é ali 3, 5, 7 minutos que ele corre durante o jogo. Existe uma estatística exatamente certinha, mas é mais ou menos por aí. É pouquíssimo tempo que ele realmente corre. Por isso que mudou o treinamento de futebol. O treinamento de futebol não é os caras ficarem correndo na volta do campo. Não é mais assim? Eles não fazem mais isso. O treinamento é só aqui, só velocidade, só sprint. Tanto é que tem muito campo reduzido. O campo reduzido é para isso. É para ganhar velocidade, para ganhar sprint, para tu ganhar condição anaeróbia também, entendeu? Então é tudo em curta velocidade. Né? Só que não dá para o cara achar que o Romário não ter a habilidade do Romário e não treinar também. Aí não, e eles eram um fenômeno, né? Tinha Romário, Bebeto, esses caras, Ronaldo, fenômeno. Olha, tio, são coisas que o cara não vai mais ver, eu acho, né? Me dá essa impressão, né? Cada vez que tu vê mais o futebol da Europa, mas tu fica apavorado, que o nosso jogador lá na Europa jogam, que é um horror, né? Jogam super bem. O grau de exigência lhe parece diferente? Nosso. O atleta hoje que veste a seleção da camisa brasileira, ele já está na pressão, né? Porque a seleção não vem bem. Então, quando tu vem para a seleção, tu já vem na pressão. Tu já vem naquela, qualquer coisa que eu fizer errado vai ficar desse tamanho, porque já está meio ruim a coisa. Quando está tudo bem, como a gente diz, está ganhando, está tudo bem. Não tem crise. Nenhum time entra em crise ganhando. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Pode jogar mal, mas se ganhou... Ganhou, acabou a crise. Tanto é que é o seguinte, o treinador aí se ganhar vai continuar. E é assim que funciona, entendeu? E o senhor que circula em diversos meios do esporte, nota uma diferença cultural entre eles, entre os atletas? Porque, digamos, o futebol, historicamente, é uma coisa mais permissiva, o atleta, às vezes, foge um pouquinho da dieta, faz uma festa e tal. Não. Tem outros que são bem mais rígidos. Como a gente falou, né? O atletismo é muito rígido, né? Em relação a isso, né? Senão o atleta não tem vez, né? Mas claro que todo mundo tem seus deslizes, né? Depois de competição, acabou uma prova, acabou uma competição, vou fazer uma festa. Acontece, claro que acontece, óbvio. Mas que não é uma regra para os atletas que eu estou falando, de elite. Claro. Atletas que eu digo que vão ser medalhistas em Paris. Sim. Esse cara, essa hora, está dormindo. Entendeu? Ele está descansando, ele está fazendo recovery. Quantas horas eles treinam em média por dia? Não é muito tempo, sabe? Mas eles ficam em função ali, bota 6 horas no mínimo.
fica em função, mas treino forte mesmo não é muito tempo, até porque não tem como Não fazer aguenta, muito tempo, não aguenta. Mas as 24 horas são pensadas Exatamente, para são pensadas otimizar pro outro aqueles... dia também, entendeu? Tu sai já dali pensando o que tu tem que fazer para tu estar bem no outro dia. E depois de vivenciar essas situações de ponta, de tecnologia de ponta, atletas de ponta, como é que é para transpor isso para o consultório, para aquela pessoa comum, que é o corredor do final de semana, Não, quer exatamente. compensar tudo que ele não fez durante a eu vou te contar semana? uma coisa, desde adolescentes até meia idade, até idosos, a primeira coisa que eles falam para mim, se eu indico cirurgia, doutor, eu quero que tu me trate que nem atleta, quero me recuperar rápido. Então todo mundo quer isso. Entendeu? Então, hoje, não que a gente recupere melhor ou pior que alguém, não. A clínica é especializada nisso, de reabilitação, de tratamento ortopédico e reabilitação precoce. Tanto é que as nossas fisioterapeutas já começam na sala de recuperação, né, com CPM, com aparelho computadorizado que dobra e estica o joelho sozinho lá, os graus que eu comando, que eu digo para botar e tal, e ele fica fazendo lá. E no outro dia de manhã o fisioterapeuta já está no quarto do paciente. Entendeu? Então, justamente, a gente procura fazer uma reabilitação. Hoje, prótese de joelho, nós estamos operando no dia, dando alta no outro. Entendeu? Então, uma recuperação super rápida, caminhando já. Então, isso que a gente quer para os nossos pacientes. E todo mundo quer isso, né? No momento que diz, vem cá, tu quer fisioterapia uma vez por semana, aí 3 meses, ou tu quer fazer uma intensiva 2 vezes por dia, e aqui 20, 30 dias tu já está zerado. Todo mundo quer isso. Só quer voltar para a vida normal Sim, em seguida. Né? Todo mundo, né? E é uma coisa impressionante isso que... Vocês devem ver isso aí no consultório de vocês também. Cada vez mais as pessoas estão valorizando mais o seu trabalho do que a sua saúde. Entendeu? A grande maioria das vezes eu escuto os pacientes dizendo, doutor, eu não posso trabalho. Vem cá, tu precisa fazer uma academia. Não, não tenho tempo para trabalho. Vem cá, quando é que tu vai arrumar tempo para ti? Entendeu? Então, eu sei que, claro, muitas pessoas têm que correr mais tempo atrás para poder ter um salário legal e tal, mas as pessoas têm que arrumar um tempo para se cuidar, né? Atividade física, reforço muscular, tu pode até estar um pouco acima do teu peso, ok? Não tem estresse, mas se tu estiver fazendo uma musculação, estiver fazendo uma parte aeróbica, assim, que não precisa ser grandes coisas, mas a musculação hoje que a gente tem indicado muito. Né? A musculação hoje é um divisor de águas do paciente que faz musculação para quem não faz. A parte aeróbica a gente já faz um pouco no nosso dia a dia, ok, se puder acrescentar mais uma caminhadinha, aí 30, 40 minutos por dia, ou 3, 4 vezes por semana, ou uma corridinha para quem gosta, uma bike, é isso aí. Né? Mas a musculação é o principal hoje em dia. Né? Falando em musculação, com esse aumento das academias, tipo low cost, onde tem menos orientação, é mais cada um por si, tem aumentado a frequência de lesões? Assim, todas as academias, todos os esportes, todas as modalidades esportivas têm os seus tipos de lesões e as suas características, assim. Academia de quem trabalha mais com levantamento de peso tem um tipo de lesão. Quem trabalha em academia de crossfit tem um tipo de lesão. Quem trabalha musculação tradicional tem um tipo de lesão. Quem trabalha muito step, aqueles agachamentos e tal, tem um outro tipo de lesão. Então, de acordo com o setor da academia, já peguei colegas nossos em academia que travaram com uma hérnia de disco fazendo agachamento, entendeu? E não com peso grande, com peso pequeno. Às vezes é o mau jeito da execução, entendeu? Então, aí que vem a tua pergunta. Às vezes as pessoas dizem assim, tu não gosta muito de agachamento. Não é que eu não gosto de agachamento. Eu gosto do agachamento, é um dos melhores exercícios para tu reforçar glúteo e coxa, porque a cadeia é fechada, tu tá com o pé no chão, tu tá simulando o teu dia a dia, né? Então é um dos melhores exercícios, mas tem gente que não vai tolerar fazer. Tem gente que tem um porte atlético e não vai tolerar. Não tem elasticidade? Não é nem por isso, é pela femoropatelar ter algum distúrbio, entendeu? Um pouco lateralizada a patela, tem um distúrbio muscular e às vezes a femoropatelar vai doer. O agachamento não foi feito para ti. É isso que eu quero dizer, entendeu? Entendo. Não que o agachamento é ruim. É que nem uma calça. Eu digo para o paciente, às vezes tu vai comprar uma calça, tu põe a calça, essa calça foi feita para mim. Não preciso fazer ajuste nenhum. E às vezes, essa calça aqui é do meu tamanho, mas eu tenho que fazer bainha, eu tenho que fazer... Então, a mesma coisa que eu falo do agachamento. O agachamento é uma ótima modalidade, mas tem gente que não vai tolerar fazer. Entendeu? Então, por isso que eu digo. E outra, o agachamento é um dos exercícios de academia que mais tem que ser supervisionado pelo professor. Por quê? Qualquer coisa te distrai. Tu tá fazendo agachamento aqui com uma barra pesadinha, tu tá fazendo agachamento, tu tem que estar fazendo parelhinho, bonitinho, com o joelho bem posicionado, coluna ereta, tudo bonitinho. Daqui a pouco passa um parceiro teu na cadeia, ei, fulano, daí o cara, tu desequilibra a barra, tu já detona o teu disco da coluna, entendeu? Ou faz uma lesão no joelho, no quadril, entendeu? Então, a concentração para tu fazer o agachamento tem que ser muito bem. Eu sempre digo, não faz olhando para espelho, que fica olhando que tá bonito, não tá bonito. Olha para a parede, para ninguém te olhar, entendeu? Que daí tu fica concentrado e focado naquilo ali, entendeu? Porque o agachamento é um exercício que pode machucar, como vários, né? Então, tu tem que executar bem. Executando bem, não tem problema nenhum. Eu tenho outra pergunta para o senhor. O senhor acha, voltando um pouquinho para os corredores, que é um assunto que me interessa,
O senhor acha essencial o estudo da pisada para quem vai correr mesmo? Olha só, eu não chamo de estudo de pisada, porque tem muita coisa de computador, sobe aqui, bota o pé aqui, não, a tua pisada é tal. A pisada está na identidade do calçado. Tu olhou a sola do teu calçado, tu vai aprender se a tua pisada é neutra, supinada ou pronada. Certo. Se eu olhar uma pessoa caminhando, eu já sei que ela tem a pisada pronada ou supinada. Eu não preciso estar fazendo caminhar Filmar aqui, ali e tal. Beleza, isso é experiência, tá? Mas tu vai ver assim, pô, é legal, é uma filmagem boa com pontos biomecânicos que mostra outras coisas, mas só o que mostra da palmilha não é mais focado para aquilo ali. Mas se é uma análise biomecânica, 3D, de membro inferior, aí já estamos falando de outra coisa. Aí melhor. Mas que não tem aqui. O único lugar do Brasil bom que tem isso é lá no Rio Rio de Janeiro. É no Rio. É no Rio. Isso, lá com o Metzavá, que é um hotel gaúcho, que ele se radicou no Rio lá, muito bem. Virou doutor das estrelas lá, só trata das estrelas, leva seguido colegas daqui do Rio Grande do Sul para operar lá e tal. E ele tem um laboratório de biomecânica maravilhoso. Melhor do Brasil para ver isso aí. Vou lhe aproveitar mais um pouquinho. Me conta sobre o joelho, porque o joelho é o terror de boa parte dos atletas. Geral, a gente vê assim, o Ronaldo Fenômeno, ele sofreu com o joelho, né? Foi um inferno na vida dele o joelho, foi mais ou menos isso que levou ele a parar de jogar. Isso o senhor vê no dia a dia dos nossos atletas de fim de semana? Como é que a gente deve tratar o joelho das pessoas? Deixa eu voltar um pouquinho para o pé de novo lá da pisada. Vamos lá. Tá? Quero ensinar todo mundo aí que está nos assistindo a pegar calçados velhos, calçados bem usados, não calçado que está usando agora. Pode ser chinelo, pode ser bota, pode ser tênis, bem antigo mesmo. Pega a sola do tênis e vê. Eu estou gastando parelhinho no calcanhar dos dois lados, no meio, está tudo parelhinho. Teoricamente, a minha pisada é neutra. Ok. Eu estou gastando mais pelo lado de dentro aqui o calçado, do lado do dedão do pé. Mais pelo lado de dentro, é sinal que o meu pé está caindo para dentro. Então eu tenho um pé pronado. Certo. Se eu estou gastando o calcanhar do lado de fora, tá? É sinal que eu tenho o pé caindo para fora, que é o pé supinado, que é a maior causa de entorse de tornozelo de repetição e as pessoas não se dão conta disso. Quando eu pergunto, vem cá, tu gasta o calçado mais lateral quando chegam com essa história para mim? Gasto e tal. Então, tu tem a pisada supinada, tem que corrigir isso, tem que usar palmilha, tem que usar tênis para pé supinado. Hoje já estão se fazendo, muitas marcas já fazem, para pé supinado, para pé pronado. O meu pé é pronado. Então, eu uso a maioria dos meus tênis para pé pronado. Entendeu? Então, já vem escrito ali no tênis, né? Várias marcas já mostram quem é pronado, quem é supinado e quem é neutro. E outras não. Outras tem que pesquisar, ir para a internet, ler, estudar, entrar em contato com 0800 para ver e tal. Né? Mas tem outras marcas que são bem definido isso. Né? Então, a pisada é fundamental. A pisada errada, tu pisar errado, é uma das principais causas assim, de dor em joelho, como tu falou, de dor no pé, de dor no tornozelo. E volto a salientar assim, não vejo problema de tu associar essa avaliação que tu me falou com outras avaliações. Vou te dar exemplo. A podometria ali, ficar em pé, o computador mostrar, legal, show. Estou caminhando assim na esteira, estou mostrando, legal, show. Mas tu nunca pode esquecer da essência da coisa. Ver como é que o calçado está gastando. Porque eu cansei de ver, às vezes, o computador dizer isso, aquilo, porque a pessoa se posicionou meio mal ali, e deu uma pisada supinada, o cara gasta o calçado medial, como é que eu vou botar uma palmilha supinada para ele? Vai cair mais para dentro ainda. Então eu tenho que associar isso ao meu, como a gente sabe na medicina, associar o exame clínico, que não pode ser esquecido, ao que o computador está nos dizendo. Se eu for só seguir o que o computador está me dizendo, acabou a medicina, né? Claro. Então tu tem que ver como é que é a pisada dessa pessoa e associar esse que o computador está dando dado junto com o meu exame clínico, ver se bate. Bateu, ótimo, beleza. Também aquela função de o corredor tem que ter mais de um tênis, né? Não pode correr sempre com o mesmo, né? Isso é interessante. E outra, tem horas de uso também, né? Que as pessoas não se dão conta disso. Tem uma das marcas que tem no seu manualzinho dentro do tênis que tem 574 horas de uso, parece, uma coisa assim. E aí tem corredor que controla isso perfeitamente. Tem gente que tem planilhazinho. Esse tênis eu corri 10 horas. E vai alternando o tênis também. E vai alternando o tênis também, exatamente. E cada tênis tem que ser com o objetivo que a pessoa quer. Vou te dar um exemplo. Comecei a fazer corrida de rua, vou comprar um tênis com placa de carbono. Eu não vou aproveitar a placa de carbono, ele vai virar duro. Porque para tu usar com placa de carbono, tu tem que ter uma velocidade maior de corrida, tu tem que ter um pace pequeno, tu não pode ter pace grande, entendeu? Tá, para as pessoas não só vai pular para cima, né? Exatamente. Então são coisas que tu tem que ter uma velocidade maior, né? E outra coisa que eu vou te dizer, quanto mais for a tua velocidade da corrida, menos lesão tu vai ter. É mesmo. Porque tu vai correr mais na ponta do pé. Tu vai tirar um pouco do apoio do calcanhar. Então, tira impacto. Tu tira o impacto maior.
Entendeu? Então, Interessante. por isso que os corredores com pace melhor, eles se machucam menos do que os corredores com pace maior, porque eles acabam fazendo menos esforço para correr, entendeu? E esse é o grande negócio, tu fazer menos esforço para correr. Tanto é que às vezes tu vê umas pessoas fazendo corrida de rua, parece que estão morrendo, né? Estão fazendo muito esforço, então a corrida está errada, ou não está preparado para correr aqueles km que ela quer correr, entendeu? Tem que caminhar um pouquinho mais. Entendeu? Caminhar um pouquinho mais, mas as pessoas eles não querem assumir isso, né? Querem acompanhar o grupo. Os grupos são muito interessantes, é muito legal isso, ajuda vários grupos de corrida aqui na cidade, mas o grupo também atrapalha nisso, né? Porque eu tenho orientado muito eles assim, vamos fazer um grupo de iniciantes, um grupo de moderados ali, um grupo de experientes, entendeu? Para tu diferenciar, porque senão tu vai botar lá, eu estou começando a corrida, estou lá com o Henrique, estou lá com o Roberto já está no grupo, o Roberto está no meio, está lá no final, eu quero acompanhar o Roberto, que ele é meu amigo. E o que vai acontecer? Vou me ferrar, né? Não estou preparado para aquilo. Então, tudo é assim, como tudo na vida, que eu falo até para minhas filhas. O que tu quer fazer, não existe, como eu disse lá no início, não existe o ser ortopedista não ser médico, né? Então, isso que eu digo. Então, não adianta tu querer fazer corrida de rua sem tu te preparar. Entendeu? Sem tu fazer uma academia, sem tu pegar um treinador, sem tu pegar alguém que te oriente a evolução da tua corrida, as famosas assessorias, mas assessoria que te conheça, assessoria que te viu, que conversou contigo, que viu teu biotipo, que bateu um papo contigo, viu teus objetivos, e não assessoria de internet, entendeu? Aí não dá. Claro. Está cheio de planilha vendida pela internet, entendeu? Copia e cola. Então, exatamente, aí não dá. Qual é o teu peso, qual é a tua altura, o que tu quer? Tá bom, essa aqui é a tua planilha, da pessoa vai lá e paga 100, 200 pila, entendeu? Então, eu sou a favor da consultoria feita em loco ali. Pessoa que está vendo tu correr, está vendo a tua biomecânica da corrida, porque às vezes tu pode estar correndo muito bem, mas biomecanicamente horrível, tu vai te machucar logo ali, entendeu? Então, tem que corrigir essa biomecânica da corrida. Corrida é um gesto muito complexo, sabe? E por isso que muita gente se machuca, porque as pessoas acham que é uma coisa simples, porque é só comprar um tênis, arrumar uma parceria e sair a correr, entendeu? Mas não é bem assim, entendeu? Então tu tem que te preparar, porque senão vai chegar ali que tu vai te machucar. Voltando pro Ronaldo Fenômeno. Vamos lá. O joelho é o drama de boa parte dos esportistas, né? Verdade. O Ronaldo Fenômeno aparentemente saiu do esporte por causa do joelho. O que a gente dá de conselho, de novo, para esse pessoal que está no esporte, começando, esse nosso esportista amador? Como é que a gente cuida do joelho? Eu vou falar uma frase que não é minha, mas que às vezes dá em frases de final de ano aí, do Pedro Bial, aquele que ele fala. Cuide bem dos seus joelhos, que você poderá precisar deles no futuro. Então, eu tenho certeza que ele deve ter problema no joelho, entendeu? Para ele falar isso. Então, essa é uma realidade, entendeu? Então, tu tem que cuidar bem do teu joelho e respeitar o teu joelho. Ou seja, tem coisas que o teu joelho vai fazer bem e tem coisas que o teu joelho vai te avisar. Isso não foi feito para mim. Tipo, agachamentos, atividades de step, atividades de salto, de pular de algum lugar, entendeu? De saltar. Às vezes o joelho teu não concorda com isso. A tua anatomia não concorda com isso. Por quê? Tu pode ter a patela mais lateralizada, tu pode ter a patela maior, tu pode ter o sulco, onde a patela transita mais raso, mais fundo. Então tem várias anatomias que às vezes não foi feita para fazer aquilo ali. Então tu tem que adaptar algumas coisas, entendeu? Vou te dar um exemplo, Ronaldo Fenômeno. Ele tinha uma tendinopatia patelar, né? Para quem não sabe, uma tendinite do tendão da patela, que gruda na patela. Por isso que tinha que tomar remédio, infiltrar para jogar, fisioterapia, sempre meio que amortecendo o desgaste que ele tinha no tendão e as rupturas que ele tinha, que acabou rompendo, entendeu? E aí beleza, aí trata, ok. Mas é uma dificuldade, né? Ele passou muito trabalho com isso. Aquela filmagem da ruptura, patela que estava jogando pelo Milan ou pela Internacional? Pelo Milan. Né? Milan. Não, Milan nada, Internacional. Acho que era Internacional. Inter de Milão. Ele estava com a uniforme preto e azul. Preto e azul, me lembro. Exato. Tanto é que o médico operou ele, o francês, o Gerard Sailan. Depois, no outro ano, veio no Brasil, em 2001, quando a gente fez o primeiro Medball, que foi o primeiro congresso de medicina do futebol no Rio de Janeiro. Foi onde foi criado a Sociedade Brasileira de Trauma Esportivo, que hoje eu sou diretor científico dela, que é vinculada à SBOT, que é a nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia. Então, houve essa fusão aí, que foi muito legal. E hoje a gente tem uma sociedade de trauma esportivo, se chama SBRAT, Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte. Que legal. Que só trabalha com essa parte esportiva. E a grande maioria dos médicos que estão indo para a Olimpíada fazem parte da SBRAT, entendeu? Que é essa sociedade brasileira. Em relação ao joelho, como a gente estava falando, realmente as maiores lesões são no joelho, frequentemente de vários esportes, né? Só que, infelizmente, Henrique, o que está vindo para mim hoje, eu não sei se o cara começa a ficar mais
velho só vem as buchas, Só né? vem os problemas Só vem grandes. os problemas. Mas assim, ó, não vem mais aquele menisquinho, aquele filezinho, sabe? Sim. Que tu operava, o paciente ficava grato. Não, hoje vem menisco, cartilagem junto, vem lesão ligamentar junto, entendeu? Então, hoje está difícil de tratar, está difícil de tu dizer para o paciente, ó, cara, vou te deixar zerado. Hoje a gente diz, bom, vou te melhorar, mas eu não vou te conseguir Aqui te na deixar nossa região a zerado. gente tem o paddle, né? Que dá muito problema de joelho, né? É, o também. paddle é muito a travar, né? Trava demais, né? Mas é um esporte maravilhoso, né? Esporte de raquete, o beach tênis também crescendo muito, está trazendo bastante problema de cotovelo, ombro, né? Que as pessoas, aí sim, o beach tênis é uma preocupação que eu tenho aqui em Pelotas. Por quê? Né? Justamente por isso. Tá muita gente do nada pegando uma raquetezinha e indo jogar beach tênis. Sem reforço muscular. Não se dando conta que é um esporte complexo, de movimento complexo, de uma articulação que mais tem movimento no nosso corpo, que é o ombro. Entendeu? Então ele é multidirecional. Então, às vezes, as pessoas que não têm a coordenação, nunca jogaram esporte de raquete, estão começando a jogar beach tênis. É legal, mas eu sempre digo, vai ter aula de beach tênis, pega o gesto do beach tênis, vê como é que são, como é que tu bate no revés, como é que tu bate, é um voleio, é não sei o quê, como é que é a melhor batida, tudo direitinho, tem a aula e te reforça bem para jogar. Porque é perigoso para tendão de Aquiles. Já peguei uns 2 tendões de Aquiles rompidos do beach tênis. Por quê? Tu afunda o calcanhar na areia. E quando tu afunda o calcanhar na areia, o tendão de Aquiles se distende. Se tu tem ele bem alongado e reforçado, ok, não vai te dar nada. Mas se tu já tem ele meio dolorido, com alguma tendinopatia, alguma coisa, tu vai romper ele. Então, não é um esporte isento, né? Que as pessoas acham que é só ficar passando bolinha. Não é para Claro todos que não. também. Não é para todos, até é para todos que querem se preparar para aquilo, né? Então tem que te preparar. Então, tanto é que lá na academia da clínica lá, e também no Pilates da clínica que a gente inaugurou agora, nós temos todas essas modalidades. Quando se chega alguém lá para fazer atividade física, o que tu gosta de fazer? Corrida de rua, beleza. Corrida de rua nós temos isso. No Pilates a mesma coisa. Ah, tu vai esporte de raquete, é esse protocolo. Ah, é futebol, é esse protocolo. Futebol, vôlei e basquete são semelhantes. É esse o protocolo, entendeu? Então, para cada esporte que a pessoa quer fazer, a gente tem um protocolo de treinamento voltado para o esporte, porque não adianta eu querer treinar uma pessoa que joga beach tênis fazendo ele fazer gesto de futebol. Sim. Entendeu? Não adianta, não tem nada a ver. Entendeu? Então, tu tem que treinar o gesto do esporte dele. E nós temos na área lá na clínica, no 3º andar, que é uma grama sintética, onde tem um espaço grande que a gente treina o esporte da pessoa. Tipo, tu joga paddle? Então tá, vamos treinar aqui para tu ver se tu tá legal do teu ombro. Então, antigamente, antes de ter a clínica, eu dizia assim, ó, Henrique, vai voltando devagarinho e vamos ver como é que tu te sente. Não, hoje eu treino lá na clínica. Ele vai fazer tudo que ele faz, ele vai driblar, ele vai chutar, ele vai correr, ele vai pular, ele vai arremessar no basquete, ele vai fazer uma bandeja, ele vai me driblar, antes de eu mandar ele para o esporte dele. Porque não vai ser uma novidade para ele. Ele já vai estar com aquele treinamento neuromotor pronto. Não vai ser uma novidade para ele. Entendeu? Então, esse é o... E o CrossFit? Como entra nessa polêmica de lesões? Não, o CrossFit ele é uma modalidade esportiva que machuca como qualquer outra. Nada demais. Só o que eu acho é o seguinte, a mesma coisa do beach tênis. Tu quer fazer CrossFit, não entra cru. Tu tem que te reforçar bem, tem que seguir as orientações dos professores, tem que cobrar que eles vejam o teu gesto, ver se está correto, entendeu? Mas é uma excelente modalidade, atendo professores, atendo alunos, alunos que competem, entendeu? Só o que eles têm que saber? Tem que saber que é que nem o atletismo. Tá no fio da navalha para se machucar. Tu tem que estar bem performado, tu tem que estar bem preparado. Entendeu? Então, esse é o grande negócio. Tu te preparar bem para fazer o que tu quer fazer. Foi o que eu disse. Quer ser, que nem se usa muito na gíria, crossfiteiro, te prepara para ser crossfiteiro. Sim. Te prepara bem, tem uma boa alimentação, tem um bom cuidado com a sua vida noturna, com álcool, com cigarro, com qualidade de vida, se cuidar, porque o crossfit exige do corpo. Né? Muito mais, às vezes, do que o futebol recreacional. Porque o futebol recreacional, tu tá, cansei, eu dou uma paradinha. Não, CrossFit, tu tem que seguir o protocolo, tem que seguir o treino, entendeu? Então, por isso que eu digo, tu tem que estar bem preparado. E acho também que as pessoas também têm que ter a consciência de chegar à tranquilidade, que muitos professores às vezes falam isso para mim, doutor, ele nunca me falou nada. E às vezes o aluno esconde isso, entendeu? Sim. Saí com a dor na lombar hoje. Fala pro teu professor, eu tive dor na lombar. Pro teu professor, junto contigo, ver direitinho por que tu teve essa dor. Será que foi um mau gesto? Será que tu já tem algum problema na coluna, não sabia? Se tu ficar escondendo do professor, depois tu te machuca, foi o CrossFit. Não foi o CrossFit, foi tu aí que está sentindo e não está avisando. E o professor pode adaptar o teu treino, como vários professores fazem. Às vezes eu estou atendendo pacientes que têm problema de ombro, eu digo, dá uma seguradinha no ombro aí no CrossFit, faz outras coisas, tá, beleza, ótimo, entendeu? Recuperou, velho, toca a bala. Mas, como eu digo, como modalidade de ponta, tu tem que estar bem preparado como qualquer outro, entendeu? Só que, claro, são atividades que tu trabalha mais no risco um pouco pela repetição. Sim. E pela carga de peso que tu usa. Mas, como eu te disse, estando bem preparado, não tem problema nenhum.
Tá? Eu acho que quem se machuca nos esportes, claro que tem a fatalidade, claro que tem. Mas as pessoas que se machucam no esporte já sabiam que ia se machucar. Eu sempre pergunto para mim, tu estava te preparando? Não. Estava te preparando? Não. A grande maioria sim, entendeu? Então, esse é o dado que a gente tem, né, da experiência. Claro. Temos a pergunta do nosso patrocinador. Pois é, doutor André. O Laboratório Roger Pérez pergunta, qual a sua expectativa para Paris? Vamos lá. Atletismo? Atletismo. Vamos lá. Vejo uma medalha para o Alisson Santos, 400 metros com barreira, gravem esse nome, o Pio. Tá? Caio Bonfim, da Marcha Atlética. Tá? A Viviane Lira e o Caio Bonfim na Marcha Atlética mista. Tá? E podemos tentar beliscar alguma medalha no revezamento 4x100 masculino. Certo? Talvez o revezamento 4x400 tenha alguma chance, mas é basicamente isso. Vai me perguntar, André, uma chance só de medalha? O Pio, sem dúvida nenhuma, o Alisson. É a nossa grande expectativa, grande esperança. Porque você sabe, né, o atletismo é o esporte olímpico mais antigo de todos, é o principal esporte olímpico, e está melhorando muito o investimento no Brasil no atletismo. Mas falta muito ainda. Vou te dar um exemplo. A gente foi para o Mundial de Oregon, nos Estados Unidos, em 2022, e a gente foi treinar em duas escolas, uma escola pública e uma escola particular, né, da cidade de Oregon. Impressionante, as duas com pista de atletismo assim, ó, top de linha. Escolas? Escola comum, top de linha. Quadras de basquete, top de linha. Futebol. Então, eles incentivam muito. Por isso que os caras estavam hoje dizendo, os Estados Unidos vai para o atletismo com 152 atletas para a Olimpíada. O Brasil inteiro vai para a Olimpíada com 212. O Brasil inteiro com ginástica, com futebol, outra dimensão, futebol né? não classificou, vôlei. Só do atletismo vão 152 americanos. E nós, sabe quantos vão? 42. Que foram os que conseguiram o índice para isso. Sim, claro. E por pontos também. Então, para vocês verem o que é o incentivo, né, do esporte, né? Então, E o tamanho do peso de uma medalha para os nossos atletas. Sem dúvida. Não, o atleta hoje olímpico no Brasil que ganha medalha vira herói. Tanto é que no nosso atletismo existe um programa que se chama Heróis Olímpicos, que todos os heróis eles ganham um valor X da Caixa como patrocinadora, como se fosse uma aposentadoria para o atleta herói, e eles têm algum compromisso para cumprir com a Caixa. Eles vão em eventos de marketing da Caixa, aquela coisa toda, mas foi uma maneira de tentar ter uma qualidade para esses heróis olímpicos que ganharam medalha, que muitos deles acabam, o atletismo não tem, às vezes, o que seguir, entendeu? Então, muitos acabam passando necessidade, né? Então, esse programa veio para ajudar todos os heróis olímpicos no nosso olimpismo brasileiro. Interessante. É um merecimento. Não, é um merecimento, sem dúvida. Doutor André, foi uma honra ele receber na conversa. Fluiu. Falo demais, né? Desculpa. Não, mas foi maravilhoso. Então, ótimo, foi ótimo. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença e fica uma dúvida do nosso público. Como lhe encontrar, onde agendar uma consulta, quais são suas mídias? Não, tranquilo. Primeiro, agradecer vocês dois, meus colegas, meus queridos colegas, aí, muito obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa de vocês, fantástica. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande sucesso esse programa de vocês. Né? Contem com o meu apoio para divulgar, para ajudar. Muito obrigado. A minha clínica é na Andrade Neves, ali, 4040, logo que dobra da Dom Joaquim. O telefone de contato é 3027 4040 também. E o meu contato de mídia social é o @AndréGuerreiroAGG. Ali tem o meu Instagram ali que vocês podem acessar ali, participar e seguir ali. Tem sempre coisinha legal para a gente ver. E durante a Olimpíada também vai ter bastante coisa legal para se ver. Muito bem, doutor André. A gente deseja toda a sorte do mundo para o senhor na Olimpíada e para a equipe do Brasil. Né? O sucesso é garantido com essa equipe médica de top. Né? Muito obrigado por ter nos agraciado com a sua presença hoje. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos vocês todas as terças-feiras, às 19 horas, em todas as nossas mídias sociais. A gente espera vocês no Instagram, no YouTube, né, TikTok. Né? Nos adicionem lá, nos sigam. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Valeu, um abraço a todos. Boa noite.